Ficamos sempre na expectativa que chegue o dia de estarmos juntos. Obrigada mais uma vez pela audiência aqui no Convite à Vida. Eu gosto muito de viajar. Acho que todo mundo gosta de viajar, de conhecer lugares novos, pessoas novas. Eu também gosto muito de viajar. Sempre que eu posso, eu vejo programas sobre viagens. Então, pensando em você, vamos falar hoje de viagens. Vamos até começar um quadro novo no programa, mas falamos disso depois. Queremos que você participe, dando sugestões para fazermos melhor o nosso programa. O que você está achando do nosso programa? Entre em nosso mural e deixe seu recado. Vai ser muito bom. Acesse conviteavida.org.br. Hoje, em nossa entrevista, receberemos Rogério Enachev, empresário paulista do ramo de turismo. Vamos continuar testando ainda o seu conhecimento da Bíblia, com uma pergunta, que vai valer uma Bíblia. Vale a pena. É o que veremos daqui a pouco, depois do intervalo. Voltamos já. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Estamos de volta com Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Curuçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. Queremos ver mais uma vez como vai o seu conhecimento da Bíblia. Está na hora do desafio bíblico. A pergunta dessa semana é a seguinte: quantos altares Abraão construiu? Repetindo, quantos altares Abraão construiu? Para responder, acesse o site do programa, conviteavida.org.br e deixe a sua resposta. Se preferir, escreva para Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá 49, Tijuca, 20510-170, Rio de Janeiro, RJ. Se preferir, ligue para nós, 021 3344 9700. Vamos sortear entre os 5 acertadores 5 exemplares do livro Homens Além do Churrasco e Futebol, de Patrick Morley, David Delk e Brett Clement, publicado pela editora Agnus. E então, você gosta de viajar? Sonha em conhecer lugares onde nunca esteve? Nosso entrevistado de hoje vai nos esclarecer um pouco mais sobre este tema. Mas antes, vamos ver um pouco do que as pessoas pensam sobre viajar. Viajei em muitos lugares na Europa, nos Estados Unidos, mas posso afirmar a você o seguinte: não encontrei nada mais bonito e melhor do que o Brasil. Já visitei lugares lindos pelo mundo todo aí, e no Brasil também, tem lugares maravilhosos, mas o que me chamou mais atenção foi a China. O povo é muito acolhedor. Igual o Rio de Janeiro, Angra dos Reis, não tem. Nenhum país, nenhuma cidade é mais bonita que o Rio de Janeiro. As ruínas da Grécia. Eu achei fascinante, sem contar no mar, no Mediterrâneo, azul, lindíssimo. Então foi assim uma viagem muito forte, muito marcante para mim. Hoje eu converso com o empresário Rogério Enachev. Ele atua no ramo de turismo a partir de São Paulo, então organiza viagens individuais ou em grupo para vários países do mundo. Ele se especializou em viagens para as terras bíblicas como a Turquia, o Egito, a Jordânia, Israel, mas também é apaixonado pela Europa, alguns destinos muito interessantes que ele conhece muito bem. O Rogério tem uma história também interessante para conhecermos um pouco, porque ele é músico, começou como músico, instrumentista, e para reforçar o seu orçamento ele arrumou um emprego numa agência de turismo. E aí a sua vida mudou completamente. Ele gostou, abriu depois a sua própria agência e hoje atua então no segmento de turismo no mundo inteiro. Eu tenho certeza que você vai gostar de aprender um pouquinho mais sobre como viajar pelo mundo. É um grande prazer, Rogério, receber você aqui no nosso Convite à Vida. Estou certo que os nossos telespectadores vão apreciar bastante os seus destinos. Super feliz, Israel, obrigado por isso e quero que todo mundo realmente viaje. Vamos embora, vamos viajar.
Tá na hora. Mas eu vou começar com uma pergunta que não tem muito a ver com turismo. Você é empresário. Toda vez que a gente pensa em empresário, empresa, a palavra que vem à mente é sucesso. Então eu lhe pergunto, você se considera uma pessoa de sucesso? Considero a partir de um critério do que é sucesso, na minha opinião. Tenho vários amigos que na cabeça deles sucesso é você ter dinheiro, e muito dinheiro. E na minha percepção, acho que sucesso é um aglomerado de várias coisas. É você, no caso do empresário como eu, é você zelar em primeiro lugar pela qualidade do seu produto, é você zelar pelo que o cliente quer, é entender a qualidade na cabeça do cliente, é você pensar no colaborador que trabalha com você, é tentar criar esse conjunto de ações boas para que as pessoas, todas elas no todo, vivam com sucesso. Eu acho que nesse ponto eu me considero um homem de sucesso. No seu caso, mais especificamente, a sua história pessoal, que eu acho bastante interessante, à luz do que eu sei sobre você, você era músico. Sim. Como é que você se tornou um empresário e de turismo ainda? Pai, me chamar de música é uma coisa muito ousada, né? Acho que é uma coisa... Eu acho que sou uma pessoa com muita aptidão musical. E eu precisava ganhar dinheiro, então eu fui tocar. Toquei bateria, toquei violão, toquei baixo. Eu me Só virava. isso, né? Não, mas me virava. Não era um grande... O meu filho hoje, o Felipe, toca muito melhor do que eu, né? Acho que puxou a mãe, né? Que é uma excelente flautista profissional. Mas como a gente não tinha dinheiro suficiente para sustentar tudo, então eu fui procurar trabalhar como freelancer. Conheci um amigo na faculdade e ele falou assim, rapaz, eu descobri uma agência de turismo e se eu arrumar 10 pessoas, eu vou para Israel de graça. Você imagina, um cara como eu, tocando, não tinha um centavo no bolso, falou, cara, eu preciso desse negócio de Israel aí. Aí saí atrás, arrumei um número razoável de pessoas, comecei a conversar com o dono da agência e a partir daí começou esse namoro, comecei a trabalhar como freelancer na empresa dele. De lá pra cá são 20 anos e essa história hoje aqui, já viajando por mais de 42 países, cara, tenho viajado. Conheço o mundo todo quase. Então, certamente, além de organizar as viagens, você gosta de viajar. Eu gosto de viajar, eu tenho um blog que se chama Louco por Viagens, é impossível e um louco por um apaixonado por viagens. Eu gosto bastante de viajar, percebi isso quando fui pra Califórnia, a primeira vez que fui à Califórnia. Já tinha agência faz alguns anos, mas você fica naquele ritmo enlouquecido de trabalhar, o estresse de quem é paulista, quem aí tá em São Paulo assistindo a gente, né, sabe do estresse que é viver em São Paulo. E aí eu entrei no avião, quando eu sentei naquele avião e peguei uma revista, eu falei, gente, que coisa gostosa. E comecei a assim, absorver aquela atmosfera do turismo, realmente é um negócio maravilhoso viajar. E agora, Rogério, eu vou lhe fazer uma pergunta que um amigo não faz, uma pergunta difícil. Obrigado. Qual o lugar entre esses 42 países mais bonito que você já visitou? Pai, isso não é uma pergunta que faz pra ninguém, né? Você imagina se chegar pra uma mãe e falar assim, ela tem 5 filhos, qual filho que você mais ama? É mais ou menos isso. Tem que ser um mesmo, pode ser um pouquinho mais. Fique à vontade. Tá bom, eu vou listar, talvez eu tô muito apaixonado por 2 lugares. Eu voltei há um tempo atrás agora da Croácia e da Noruega. E eu me apaixonei por esses 2 países, simplesmente são lugares maravilhosos. Eu sou um cara que gosta muito de natureza, de pegar um carro, eu atravessei 3.200 km na Noruega, cara. Eu peguei no sul até o norte, eu fiz o que é conhecido como Sol da Meia-Noite. Fui na época de junho, o pessoal entender que está ouvindo, não existe noite por 70 dias na Noruega, não tem noite. Você imagina só, você acordar às 5 da manhã, 10 da manhã, 3 horas da tarde, 11 horas, é o mesmo sol. Mesma paisagem, mesmo tudo. Foi até interessante, fui dormir num lugar que a janela não tinha cortina. Eu tive que arrumar um saco plástico preto, colar para poder dormir, que você não aguenta. Fiquei 3 noites nesse lugar, você não consegue dormir. Então, na Noruega eu estou apaixonado pelas paisagens, pelas montanhas, os fiordes, os lagos. Estou apaixonado pelo acolhimento do povo, pela alimentação, né? Comi carne de baleia, cara, para você ter uma ideia, né? E as pessoas falam, é verdade, e as pessoas falam, e parece carne de bife, de vaca, comum. As pessoas falam muito do bacalhau norueguês. Mas o principal peixe que eu consegui comi muito, que eu gosto, é o salmão, por exemplo. Salmão é super divulgado, assim, pouco divulgado e muito as pessoas comem muito salmão nas suas refeições lá e as pessoas divulgam mais o bacalhau norueguês do que propriamente o salmão. E a Croácia foi uma descoberta que eu não tinha nem ideia do que era a Croácia. Eu fui pra lá e fiquei literalmente apaixonado. Fiz de norte a sul, um lugar realmente para mim encantador. Então você hoje colocaria como a paisagem mais... Os lugares mais bonitos hoje, neste momento que eu estou apaixonado. Gosto demais da Áustria, da Alemanha, da Suíça. E minha paixão também são as terras bíblicas. Bem, você perguntou eu vou dizer um monte aqui se você quiser, né? Então... Bem, nós voltamos daqui a pouco com o Rogério falando sobre outros lugares bonitos que você já visitou ou talvez queira visitar. Porque eu também vou perguntar a ele o seguinte,
Vou perguntar a ele daqui a pouco qual o lugar que ele gostaria de ir e que não foi ainda. Convite à Vida volta já. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Voltamos com o Convite à Vida, que hoje conversa com Rogério Enachev, que atua no ramo de turismo a partir de São Paulo. Rogério, você falou que já foi a 42 países, cidades, então não tem nem conta. Mas eu tenho uma pergunta a lhe fazer, uma curiosidade bem pessoal que talvez seja também dos nossos telespectadores. Tem algum lugar que você gostaria de ir e não foi? Tem um monte. Mas é interessante o seguinte, quando eu era pequeno, tinham 3 lugares que eu queria conhecer na minha vida. 3. Primeiro está o nosso querido Brasilzão, Manaus. Eu não queria ver a Floresta Amazônica, eu queria ver o Teatro Municipal. Tem um teatro nacional ali que é bonito. Eu tinha um calendário pequeno que meu avô me deu de presente, eu vi aquilo, gostei e queria um dia lá. Já fui várias vezes. Segundo, um pouco mais elitizado, Torre Eiffel. Também já passei várias vezes por lá, um lugar que eu amo, acho demais. Paris, uma cidade fantástica. E o terceiro, que é um lugar que eu não fui ainda, por incrível que pareça, se chama Machu Picchu, no Peru. E é um lugar que eu não conheço. Tenho muita vontade e é uma das minhas próximas, se Deus quiser. Estamos falando aqui de lugares, assim, bonitos, que você já foi, etc e tal. Houve algum lugar em que pintou, assim, um estresse, uma dificuldade, que você teve que se alterar? Teve isso? Teve. Eu sou um cara muito calmo. Quem me conhece sabe que para me tirar do sério precisa muita coisa. Eu estava na Turquia, em Istambul, visitando o Gran Bazar com um grupo. Então, por muito tempo na minha vida, eu também trabalhei como guia, levando grupos. Até hoje eu tenho os meus grupos do coração que eu saio com amigos e vou passeando. Eu estava entrando no Gran Bazar e o pessoal fez as compras, eu marquei meu ponto de encontro com eles na volta. Quando o pessoal chegou, o minarete da mesquita começou a tocar, chama aquele canto da oração. E que ele tem um canto, mas é aquele canto normal que o muçulmano está acostumado a fazer para chamar as pessoas para virem orar. Uma pessoa do meu grupo falou: o que é isso? E eu comecei a falar o som. E de verdade, do fundo do meu coração, eu não me lembro de ter feito isso de uma maneira pejorativa. Talvez o grupo, para amenizar, falou: não, você não fez. Mas o que aconteceu? Um senhor de uns 2 metros de altura, seus 50 e poucos anos, rapaz, ele ficou com a mão dele enorme, pôs no meu ombro, me apertou e falou: o que você está fazendo? Por que você está xingando isso? Está zombando da minha religião? Foi uma confusão, o cara me xingou tudo que podia me xingar e se alterou muito e ficou muito nervoso. Eu falei: cara, eu não estou fazendo isso. Eu sei que foi uma confusão enorme, enorme. No final das contas veio polícia, veio tudo, amenizou, acalmou eu de um lado e ele do outro, não trocamos nenhum tapa, mas a discussão foi bem calorosa. Isso foi num mês. 2 meses depois estou eu descendo com outro grupo pela mesma rua em direção ao Gran Bazar. E o pessoal fala assim: puxa, a gente queria comprar uns tapetes. O meu guia local vira e fala assim: tem uma loja muito legal para comprar aqui. Eu falei: então vamos. Quando eu cheguei, era a loja do cara. Eu falei: aqui ninguém entra, meu. Aqui ninguém vai entrar. Pessoal, por quê? Eu era o guia local. Vamos com ele, vamos confiar no que ele tá falando, vamos embora. Eu saí de lá, rapaz, e fiquei mal com aquilo. Fiquei mal. Só que eu já tinha ido pro hotel, cheguei no hotel à noite, falei: o que eu fiz? Mas não tem senso isso, né? Mas dormi, no dia seguinte tinha que sair cedinho. Então não deu pra ir lá falar alguma coisa com o cara. Outros 2 meses, eu volto de novo no mesmo lugar. Aí eu vou direto no cara. Chamo ele, chamo um guia pra traduzir, pra não falar inglês, não ter nenhum problema de não entender. Falei: cara, eu vou falar em português, você traduz em turco pra ele. Você lembra de mim? Ele falou: não lembro. Eu contei a história. Aí o cara já transformou o semblante dele. Lógico que eu lembro de você zombou. Eu falei: não, vamos começar do zero. Eu vim aqui pra te pedir desculpa. Desculpa do quê? Eu vou te contar a história toda. Aí contei que eu não tinha feito de nenhuma maneira zombando da religião dele, mas que aquilo era o que menos estava me preocupando. O que me preocupava é que eu voltei e tive raiva dele. Quando eu estava descendo a rua, eu não quis que o grupo comprasse na loja dele, eu não queria que as pessoas entrassem na loja dele por raiva do que tinha acontecido. Eu falei: cara, tá tudo sem sentido, porque eu sou cristão, você, acho que no islamismo deve ensinar a mesma coisa, então eu queria começar do zero com você. Queria te pedir desculpa e te dizer que meu nome é Rogério.
Israel, aquele cara de 2 metros de altura, ele desabou. Moral da história, toda vez que eu vou a Istambul, eu obrigatoriamente vou na loja dele. Ele nunca me pediu para nenhum passageiro meu entrar lá para comprar. Nós tornamos amigos, trocamos fotos, trocamos informações. Então assim, esse foi um momento de estresse que na realidade virou em alguma coisa. E um ensinamento para minha própria vida, né? De você falar, puxa meu, não leva rancor para casa. Melhor começar do zero e dá para perceber que dá para judeu, muçulmano e cristão viver sem problema nenhum. Temos exemplos vários disso no Brasil. Aqui no Rio de Janeiro temos a Rua da Alfândega, em que as pessoas de diferentes confissões religiosas convivem, vendem, trabalham tranquilo e naturalmente. É algo que temos que aprender. Mas eu falei em Rio de Janeiro, eu quero sair um pouquinho da Turquia, lá do Egito, e perguntar o seguinte: e no Brasil, qual é o lugar mais bonito, mais interessante, de paisagem, de experiências, que você recomenda porque você já foi? Você imagina um cara viajar 42 países e quando se fala no Brasil, meu amigo, nosso país é muito lindo. Nosso país é muito lindo, mas acho que o que a gente tem de mais precioso aqui é o nosso povo. Nosso povo é algo maravilhoso, nossa comida, nossa gastronomia. Mas eu recomendaria o seguinte, na minha opinião, eu gosto muito de Arraial da Ajuda. Gosto demais da Bahia, acho o povo baiano simpático. Estou no Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, não tenho nem o que dizer sobre o Rio de Janeiro. Me lembro de Angra dos Reis, que é outro lugar maravilhoso também aqui no Rio. Eu acho que o Brasil, a gente tem Foz do Iguaçu, cara. Os caras têm Niagara Falls no Canadá, a gente tem Foz do Iguaçu, que como cataratas é muito mais bonito que Niagara, que eu conheço. A gente tem a floresta amazônica, que é maravilhosa, e o Nordeste, tem coisa melhor que o Nordeste. Pessoal, vamos para Cancún, vai no Nordeste ver o que tem, o Nordeste é maravilhoso. Agora, o brasileiro não valoriza muito o Brasil, não. Você acha como destino turístico? Eu acho porque é muito caro ainda. Caro. É caro, a gente precisa parar para entender que tem que viabilizar para todo mundo viajar. Então o Brasil, com esses tributos todos que existem sobre tudo que é vendido aqui, torna quase isso aqui inviável. Então hoje eu vejo na minha agência, o pessoal prefere muito mais ir para Cancún, para Nova York. Estados Unidos acabou, está tudo lotado para ir para os Estados Unidos. O dólar num preço acessível, as pessoas num poder aquisitivo melhor. Você vai comprar roupa, você vai se divertir, você vai comer bem, então o pessoal sai. Está na hora do Brasil olhar, a gente tem Copa e eventos chegando aqui no Brasil, a gente tem que entender que vale a pena pensar na estrutura Brasil, melhorar essa estrutura hoteleira, de serviço. Você vai ver isso aqui, na minha opinião, explodir. Mas em parte é um pouco dessa ideia do brasileiro de que aquilo que está lá fora é melhor, é mais bonito, né? Nós temos que começar com um trabalho também pedagógico de mostrar que aqui também tem coisas bonitas. Você mencionou aí Angra, mencionou Arraial da Ajuda. O que tem lá de interessante em Arraial da Ajuda? Então, Arraial eu gosto muito, tem uma rua chamada Mucugê, que segundo eles ali é a rua mais charmosa, mais simpática do Brasil. E realmente se você andar por lá é muito legal. Eu fico geralmente uma semana em Arraial quando eu vou descansar. Toda noite tem um restaurante novo para você visitar. Toda noite. A gastronomia maravilhosa, o povo simpático, as praias limpas. Assim, o Brasil está pronto. É só a gente sair para conhecer. Eu, por exemplo, gosto muito de Arraial do Cabo. Eu acho que é um dos destinos mais bonitos do Brasil, mas eu observo que não tem uma divulgação. Eu observo até que as pessoas acabam não recebendo bem o turista. Tem que tratar o turista com as mãos, né? Com sucesso. Exatamente. Falta um pouco também de quem recebe, né? Uma atitude. Eu estive, por exemplo, em Fernando de Noronha, e uma das coisas que mais me impressionaram lá foi exatamente isso, como a gente é recebido desde quando o guia nos recebe no avião. A cidade é preparada para isso, as pessoas vivem em função disso. Eu acho que isso é uma coisa de grande valor. Você imagina isso aqui no Rio, você imagina isso em Fortaleza, você imagina em Recife. Estourava. Nós temos uma cidade aqui, por exemplo, Cabo Frio, que tem uma área chamada do Canal, com vários restaurantes, um do lado do outro, que eu acho uma coisa, isso temos que fazer, né? Sim. Eu estive, por exemplo, lá em Buenos Aires, ali na Rua do Porto Madeiro, depois estive em Belém e vi que também tem a mesma concepção. Isso. Fazer lugares que sejam de fato de grande interesse, né? Agora eu vejo que o brasileiro gosta muito da Argentina, né? Tem essa rivalidade com a Argentina, mas quando escolhe um lugar é Buenos Aires. As pessoas buscam muito pela sua agência lá ir a Buenos Aires? Bom, acho que para o iniciante, acho que todo cara que quer viajar, eu sempre falo, vamos tentar começar pelo Brasil, mas eu quero ir para fora do Brasil. Então, se você fala um idioma, tudo bem. Se você não fala, vamos começar a arriscar aqui pelo nossa América do Sul. Eu acho que a Argentina é um país muito interessante. Buenos Aires é uma cidade muito interessante. O Uruguai, cara, você vai para Punta del Este, um lugar maravilhoso. O Chile, né, que é um país incrível. Então a gente tem muita coisa legal aqui também.
E aí acho que para o principiante é um bom caminho para ele começar por aqui. Agora, você acha que o principiante deve ir sozinho ou com um grupo? Aí depende de idade, depende de uma série de fatores. Se o cara é muito extrovertido, tem algum idioma, eu acho que ele pode até sozinho, mas sempre com uma orientação do profissional. Esse negócio de internet é muito legal. Eu tenho meu blog, acho que a internet é maravilhosa, mas tem que tomar muito cuidado, reserva de hotel, de passagem, para não comprar gato por lebre. Então o profissional sempre é melhor buscar uma ajuda, um agente de viagens. Agora, no meu caso, minha agência de preferência, claro, tudo bem. Mas, que até agora não dissemos o nome, mas dizer aqui, é Home Tour. Home Tour. Vamos dizer aqui, www.hometour.com.br. Ok, muito obrigado. Obrigado. E no caso especificamente, então, você acha que quem não fala, por exemplo, inglês, etc e tal, deve procurar um grupo principalmente melhor, esses né? destinos que a gente faz, que é o Oriente Médio, eu acho que aí tem que ser com grupo. Então tem alguns lugares, por exemplo, eu já tinha viajado muitos países e fui para a Rússia. Eu precisei de ajuda, eu procurei ajuda profissional. Fui andar na Rússia, cara. Você foi sozinho, no caso? Eu fui com algumas pessoas e quando eu fui antes sozinho, eu pedi ajuda de um guia. Liguei para um cara para me ajuda, porque eu fui andar no metrô, você tem o alfabeto cirílico e você não tem nenhum equivalente no nosso alfabeto. Então você lê em cirílico o que está escrito, você não esquece. Me lembrou, Rogério, quando eu fui à China, que sofrimento, você lê as placas da rua e aquilo não lhe diz absolutamente nada. Aí você acha que vai encontrar outra placa igual, mas não tem placa igual, parece que aquela placa é única. Você não entende, você fica realmente sem saber onde você está. Por isso aí. Nesse sentido, em grupo tem essa facilidade. Com certeza, né? E tudo, você se sente mais seguro, o guia vai te ajudar em todos os momentos da sua viagem. Né? Agora você falou de comida, né? Então viajar também é comer bem. É gastronomia pura, né, na minha opinião. Acho que viajar é você conhecer os lugares, conhecer pessoas, que isso é maravilhoso, e a gastronomia. Acho que você... e uma coisa que eu gosto e sugiro para todo mundo que vai viajar, o pessoal que já está viajando com a gente aqui no programa, é assim, experimente o que tem na comida local. Não vá num lugar, por exemplo, não vá para Israel ou para o Egito comer um fast food, pedir um hambúrguer com batata frita. Tudo bem, depois de 15 dias de viagem você pode até fazer esse pecado, mas tenta comer comida local. Um hummus, um quibe, um babagamushi, né? Tem tanta coisa gostosa por lá. Pô, eu fui na Rússia, que a gente falou agora, comi estrogonofe na Rússia, cara. Imagina coisa gostosa, né? Deve original, ser, né? Não comeu o estrogonofe original, né? Então eu fui pro Marrocos, comi muito cuscuz. Né? Vai para Espanha, vão comer paella. Vai para Itália, nada nas massas que são divinas. Nada de batata frita, não? A batata frita vai nos Estados Unidos, quando você for para lá comer, aí você atola o pé na hambúrguer e batata frita, né? Mas nos Estados Unidos, né? Então acho que cada lugar, vai lá no Five Guys, tá aí uma dica boa quando você for nos Estados Unidos, o melhor lugar de hambúrguer para comer chama Five Guys. Então, mas lá nos Estados Unidos. E nos outros lugares vai na França, gastronomia francesa, assim por diante. Né? Agora você falou em Oriente Médio, Turquia, falamos sobre isso, Israel, Egito, Cairo. Não é perigoso não ir para esses lugares? A mídia fala que sim, né? A mídia fala que sim. São 20 anos que eu viajo, eu tô para esses lugares todo ano, eu faço 3, 4 vezes para esses lugares. Até hoje, Israel, nada, absolutamente nada. Extremamente seguro. Para terminarmos, porque o tempo realmente é nosso inimigo, nesse caso, viagem... Vai viajar o resto do programa aqui. Todo o tempo, mas nas terras bíblicas, como nós estamos aqui falando, Turquia, Egito, Jordânia, qual o lugar mais inesquecível para você, que você ainda volta com grande prazer? Eu volto, na maioria deles, eu vou te listar 4 nas terras bíblicas. Na verdade, se eu pensar nas terras bíblicas, são os 5 países que a gente citou, então eu vou tentar buscar, para mim, Istambul. Eu acho que a cidade de Istambul é maravilhosa. A Grécia, eu não sou tão apaixonado, estive agora num lugar chamado Meteora, achei maravilhoso, uma das regiões que eu não conhecia, fantástico, vale a pena conhecer. O Egito são as pirâmides, não tem como dizer. A Jordânia, Petra, capital dos nabateus, maravilhosa. E Israel, para mim, são 2 lugares. Eu acho que a Galileia, que na percepção assim do cristianismo, ela está em um lugar intacto ainda, você presencia a sensação que você tem que você está andando e de repente Pedro, João, Tiago vão cruzar com você na rua ali, né? E Jerusalém, vai falar o que de Jerusalém, né? Tem que falar, cidade única. De 3 religiões, né? Das maiores religiões monoteístas, né? O judaísmo, o islamismo e o cristianismo, né? E todos convivendo, tentando conviver harmoniosamente, né? E você ainda volta a Jerusalém com garra, com prazer? Volto muito. Eu acho, não só Jerusalém, eu acho que todo lugar que o turista vai, eu gosto muito do que o Saramago fala, no nosso prêmio Nobel, o prêmio Nobel português. Ele diz que toda viagem que você faz, você tem que retornar para tentar vê-la com outros olhos. Então o que você viu no verão vai ver diferente na primavera, o que você viu na noite você vai ver diferente no dia.
e ele fala uma coisa sobre o fruto maduro, né? Eu acho legal isso, porque você viajar várias vezes no mesmo lugar e você amadurecer esse fruto. Então eu percebo que às vezes eu vou para Jerusalém ou para qualquer outro lugar que eu vá, mas Jerusalém é muito incrível nesse ponto. E de repente eu estava tirando uma foto um dia que era um judeu, ali já está um muçulmano, depois já estão 2 pessoas. Aí o que ele fala, de repente era noite, depois era dia, aí onde estava tranquilo já não está tranquilo, onde era confusão já não está confusão, onde tinha uma pedra já não tem mais a pedra. Eu acho que é fantástico, né? Isso vale a pena voltar. Rogério, não podemos continuar, eu agradeço muito, eu fiquei com água na boca. Muito obrigado, Rogério, por sua participação aqui no nosso Convite à Vida. Te agradeço, Israel, agradeço aos telespectadores aí, né? Assim que fala na linguagem televisiva, né? Gente, obrigado mesmo por estar aqui com vocês e foi uma alegria enorme, espero que você tenha viajado bastante e tem muito mais ainda pela frente. Eu acho que você também, como eu, ficou com água na boca. Mas eu tenho uma boa notícia para lhe dar. Eu convidei o Rogério para fazer um quadro permanente aqui no nosso Convite à Vida. Então, toda semana o Rogério vai falar sobre um lugar interessante que ele foi, um lugar legal para você ir. Continue conosco, Convite à Vida volta já. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Estamos de volta com Convite à Vida, um programa da Igreja Batista Itacuruçá, na Tijuca, Rio de Janeiro. Vamos ver como está o seu conhecimento bíblico. Voltamos então ao nosso desafio bíblico. A pergunta de hoje é a seguinte: quantos altares Abraão construiu? Repito, quantos altares Abraão construiu? Acesse agora conviteavida.org.br e apresente a sua resposta. Se achar melhor, escreva para Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro. Nosso telefone também está à disposição. Ligue para 021 3344 9700. Lembre-se de que o brinde é muito interessante. Vamos sortear entre os acertadores 5 exemplares do livro Homens Além do Churrasco e Futebol, de Patrick Morley, David Delk e Pat Clem, publicado pela editora Agnes. E por falar em livro, fique agora com uma recomendação de leitura no nosso quadro Prazer de Ler. Prazer de Ler, um quadro do programa Convite à Vida, lembra você mais uma vez o nosso pensamento principal. Uma pessoa vale pelo que diz, diz pelo que pensa e pensa pelo que lê. Concorda comigo? Eu tenho feito disso o motto, a frase central da minha vida e sempre leio bons livros e recomendo aqui. Hoje eu quero falar para os homens, me perdoem as mulheres, mas o livro hoje é De Homens para Homens, porque os homens também têm as suas necessidades, não só as mulheres que são especiais, os homens também são especiais. Por isso esse livro, Homens, Além do Churrasco e Futebol. 3 autores se juntaram para escrever então este livro muito interessante sobre como as pessoas do sexo masculino podem ter uma vida relevante, uma vida que vale a pena, uma vida de verdadeiro sucesso, como já aprendemos na entrevista de hoje. Na verdade, esse livro é sobre como na sua igreja, você que é cristão, você pode formar um grupo de homens e como alimentar esse grupo, fazer com que ele permaneça, com que ele continue. Porque o que eu observo é que as mulheres nas igrejas têm um ministério claro, têm um programa de ação claro, mas os homens, não, no máximo vão à escola bíblica, vão ao culto, mas não desenvolvem grandes coisas na igreja de que participam. Então esse livro é sobre isso. É um livro sobre ministério na igreja por parte dos homens. Homens
Além do Churrasco e Futebol, uma publicação da editora Agnus que eu recomendo a todos os homens cristãos que querem ter uma vida relevante, uma vida que vale a pena. No Prazer de Ler de hoje eu falei de um livro para homens, mas agora, mulheres, fiquem contentes porque o quadro agora é sobre uma mulher, uma extraordinária mulher, a Moça da Chuva, uma chinesa que tem uma história de vida que mulheres e homens podem ver e se inspirar grandemente. Veja agora então o quadro da Junta de Missões Mundiais. Quem é Jesus para você? Para milhões de pessoas no mundo, Jesus é um desconhecido. Muitos sequer ouviram esse nome uma única vez em toda a sua vida. Para outros tantos bilhões, Jesus é apenas um profeta, ou mais um dentre os milhares de deuses que existem. Se queremos tornar Jesus conhecido em todo o mundo, se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a Ásia. Na Ásia está a maioria dos povos menos alcançados da Terra, ou seja, mais de 80% dos quase 5 bilhões de pessoas não cristãs vivem nesse continente. Os 3 maiores blocos religiosos não cristãos estão na Ásia, com cerca de 3 bilhões de seguidores. O desafio da tradução da Bíblia na Ásia ainda é muito grande. Das mais de 2.000 línguas que precisam de tradução da Palavra de Deus, mais de 40% estão nessa região. Se queremos ir aonde o Evangelho ainda não foi anunciado, precisamos ir para a China, pois dentre os países asiáticos mais carentes de Jesus está a China. 9 dos 10 países menos evangelizados e que têm as maiores populações estão na Ásia. Somente na China há cerca de 320 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Isto é muito maior que toda a população do Brasil. A China hoje, além de ser a nação mais populosa da Terra, com 1 bilhão e 340 milhões de habitantes, por causa de seu fabuloso crescimento econômico, tornou-se a segunda maior potência do planeta, abaixo apenas dos Estados Unidos. Mas em meio a esse espetacular crescimento, milhões de pessoas vivem o caos de uma vida vazia sem Deus. Com uma história iniciada mais de 2.000 anos antes de Cristo, a China chega ao século XXI como uma das nações mais carentes do Evangelho. A China tem mais de 400 grupos étnicos e a maioria deles é de não cristãos. As igrejas cristãs que existem são carentes de Bíblia e de treinamento de líderes. Preocupadas em alcançar essa nação, as igrejas batistas brasileiras, através das Juntas de Missões Mundiais, têm investido no envio de missionários e no preparo e sustento de obreiros nacionais. Hoje, a vida está mudando para muitos chineses que estão conhecendo Jesus. Deus está agindo e grandes milagres de transformação estão acontecendo. A jovem missionária Grace é um desses exemplos. Assista agora um vídeo que preparamos para crianças, mas que com certeza vai falar ao seu coração. Veja o que Deus fez através de uma frágil jovem que visitava uma montanha no interior da China, onde vive um povo que está conhecendo Jesus. A Moça da Chuva, como ela agora é chamada. Ouça o que o Deus de Missões vai falar ao seu coração a respeito dessa grande nação e participe. Há um lugar para você na obra de missões mundiais. A Moça da Chuva. A China é um país que fica muito longe do Brasil. Quando lá é noite, aqui é dia. Para chegar lá, a pessoa tem de tomar um avião e viajar um dia inteiro e uma noite. Na China, as pessoas não comem arroz com feijão, batata frita, bife, como nós comemos. Elas tomam sopa de verduras, sopa de peixe, bolinhos de arroz. E no café da manhã não tem pão com manteiga, café com leite, chocolate, nem café tem. Elas tomam uma sopinha de macarrão ou um mingau de milho antes de sair para o trabalho. E muitas delas saem tão cedo que acabam tomando o café da manhã na rua mesmo. As cidades são barulhentas, com muitos carros e ônibus, e os trens andam sempre lotados. A China é a nação mais populosa da Terra. Andando pelas ruas, a gente vê muita coisa interessante, mas tem gente que acha tudo esquisito, como os espetinhos de escorpião, que eles fritam na hora. Esse é um prato gostoso para muita gente.
Para o missionário brasileiro que vai falar de Jesus na China, o dia a dia é cheio de novidades. Ele tem de aprender a falar a língua principal do país, que é o mandarim, e no início ele não entende nada. Para a missionária Grace, as coisas são bem fáceis. Ela é chinesa e pode sair e falar com as pessoas sem problemas. Pode comer aquelas comidas diferentes e andar pelas ruas sem ficar perdida. Um dia, seus amigos a convidaram para visitar um vilarejo no alto da montanha para falar de Jesus ao povo. Ela então levantou cedo, ficou bem bonita e foi para a montanha. O lugar era feio, as árvores estavam secas, o capim queimado e as casas eram muito pobres. As pessoas então se aproximaram da jovem e começaram a conversar com ela sobre a vida difícil que elas viviam naquele lugar. Havia mais de 1 ano que não chovia. As plantas não podiam crescer, as árvores não davam frutos e muitas pessoas passavam até fome. Elas oravam aos seus deuses todos os dias, mas eles nada faziam. Grace então se encheu de coragem e disse: "O Deus que eu sirvo fez o céu, a terra, o mar. Ele é o Deus da chuva e pode fazer qualquer coisa. Ele tem todo o poder." As pessoas então começaram a ficar animadas com as palavras de Grace e disseram que se ela orasse ao seu Deus e ele fizesse chover, ela poderia ir todos os dias àquela montanha visitar as pessoas. A pequena missionária foi para casa e orou a Deus com toda a fé e foi dormir. Então, de madrugada, ela ouviu um barulho e correu até a janela para ver. O céu começou a ficar escuro, cheio de nuvens, trovoadas, e uma pesada chuva caiu sobre aquela montanha. Em todas as montanhas ao redor não caiu nenhuma gotinha de chuva, mas naquele lugar a terra ficou fofinha e as plantas começaram a ganhar vida. As crianças brincaram na chuva e todos ficaram felizes com aquele milagre. E quando Grace falou do Evangelho, muitas pessoas aceitaram Jesus em seus corações, porque viram o amor de Deus por eles. Depois de uns dias, essa pequena e valente menina voltou àquela montanha. E quando as pessoas viram ela chegando, correram gritando: "Nós sabemos quem você é! Você é a moça da chuva!" Todos podiam ver folhinhas verdes brotando no solo. O chefe daquele vilarejo ficou tão feliz de conhecer o Deus verdadeiro que convidou Grace para morar na montanha e ensinar ao povo sobre o Deus que trouxe esperança e alegria àquelas pessoas. Se você quiser, pode orar pelas pessoas que moram naquela distante montanha, para que Deus sempre mande chuva para molhar as plantas e assim elas possam ter legumes, frutas e verduras para se alimentar. E quando você crescer, poderá ser também um missionário ou uma missionária na China, como a Grace. Mas se você começar a falar de Jesus agora, você já será um missionário ou missionária, na sua casa, na sua escola, no meio de seus coleguinhas, onde você estiver. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. E Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, mais de 100 anos formando líderes. Desejo levar você hoje a fazer um inventário dos seus hábitos. O que é que você faz regularmente a cada dia? Vamos imaginar um dia na vida de uma pessoa que se afirma crente em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, mas se aplica também a qualquer outra pessoa.
Imaginemos um dia na vida de uma pessoa que afirma conduzir a sua existência pelos princípios da Bíblia, que considera ser a palavra de Deus. Vejamos um dia na vida de uma pessoa que se diz com certeza da vida eterna, vida após essa vida, vida vivida integralmente, a vida eterna na presença de Deus. Como deve ser esse dia? Vamos organizar esse dia em tarefas, pensando no tempo gasto nessas tarefas, usando o conceito de horas. Vamos pensar em uma pessoa que trabalha. Se ela trabalha em casa ou fora de casa, não importa, o seu dia deve ter mais ou menos a seguinte rotina. Trabalho, locomoção e refeição aí incluídas, 12 horas. Sono, ninguém é de ferro, claro, 8 horas, total, 20 horas. Higiene pessoal, banho, escovar os dentes, mais 1 hora, total, 21. Refeições, 1 hora, total, 22. Sobraram quantas? 2 horas para você fazer aquilo que você tem controle para fazer. Lazer, televisão, leitura, internet, jogos eletrônicos, atividades físicas e leitura da Bíblia e oração, sem falar no descanso. Vamos ver a segunda pessoa. Um estudante, alguém que apenas estuda. Vamos imaginar como ele gasta o seu tempo. Vamos fazer um inventário, então, do seu tempo. Estudo em casa ou na escola, 10 horas. Menos não dá, não adianta. Menos que isso é enganar. Sono, 8 horas. Juntando os 2 períodos, 18 horas. Higiene pessoal, mais 1 hora. Refeição, mais 1 hora. O que sobra? Sobram 4 horas para o lazer, aí incluídos televisão, leitura da Bíblia, internet, jogos eletrônicos, atividades físicas, leitura da Bíblia e oração e descanso. Talvez então você diga, mas eu não gasto assim o meu tempo. Aí que está o problema. Nosso objetivo é este, é levar você a fazer um inventário. Se não for desse jeito que eu mencionei agora, qual é o seu jeito? Onde você gasta o seu tempo? Quais são os seus hábitos em geral e os seus hábitos espirituais em particular? Como você gasta o seu tempo? Esta é a pergunta. Quero sugerir então primeiro que você mapeie o seu tempo. De um modo honesto, mapeie o seu dia para perceber como é que você passa o seu dia. Como você gasta o seu tempo em coisas fora do seu controle. Como você gasta o tempo que você pode realmente administrar. Segundo, se for o caso, reorganize o seu tempo segundo os seus desejos. O que você quer de fato realizar na vida? Você domina o tempo ou o tempo domina você? Quando termina o seu dia, você fica com aquela sensação que perdeu o tempo, deixando coisas para o dia seguinte? O tempo, você sabe, precisa ser organizado. Porque a nossa vida, na verdade, é rotineira. Mesmo que você não tenha escrito essa rotina, ela é mais ou menos rotineira. A maioria de nós tem 1 hora para acordar, 1 hora para dormir. É uma rotina mais ou menos geral que cada um de nós tem, mesmo que diga que não tenha esta rotina. A rotina é uma coisa muito importante na nossa vida. É importante que nós consideremos como algo que tem valor. Por isso, quando fazemos os nossos hábitos, nós vemos que temos que fazer uma revisão na nossa vida. E sempre temos que fazer isso, para que sejamos pilotos do barco, da embarcação da nossa vida, para saber para onde nós estamos indo. A minha pergunta é a seguinte: você está disposto a fazer essa revisão? Porque fazer uma revisão da vida é preciso que você tenha coragem para fazer as correções que forem necessárias. Terceira coisa, seja senhor do seu tempo. Isso é importante. Se você quer passar o seu tempo na consciência da presença de Deus, como Davi
dizia que passava quando disse que tinha o Senhor Deus sempre diante dele, como lemos no Salmo 16:8, como Paulo nos pede para orar sem cessar, isto é, continuamente, como lemos também na própria palavra de Deus. Nós temos que fazer como Davi e como Paulo. Mas Davi e Paulo não trabalhavam. Não, Davi e Paulo trabalhavam, comiam, se divertiam. Davi guerreava, governava, compunha e amava. Na Bíblia nós aprendemos que Davi era um homem que consultava também a Deus quando tinha que tomar uma decisão importante na sua vida. Lemos isso em vários textos da palavra de Deus. Ainda assim, ele desfrutava de grande prazer em meditar nas palavras de Deus, como começa logo no comecinho do livro de Salmos. Por isso, ele entendia que a Bíblia era a luz para a sua caminhada. Vejamos agora Paulo. Paulo viajava, pregava, estudava e escrevia. E além disso, Paulo era um homem de oração. E além disso, Paulo era um homem de ação. Qual era o método de Paulo? Ele mesmo diz qual era o seu método. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Davi e Paulo agiam. Eis aí duas pessoas para que nós imitemos. Devemos imitar a esses dois, porque o comportamento deles e a palavra deles apontam para Jesus. Jesus comia e se divertia, dormia e estudava. Tanto é que quando ele teve que ler as Escrituras, ele as leu e interpretou logo em seguida, como lemos em Lucas 4:16-21. Jesus também trabalhava, ele era conhecido como o carpinteiro e filho de carpinteiro. Mesmo quando começou a sua missão de Messias, Jesus se relacionava com os amigos, curava e ensinava. Isso demanda tempo. E além disso, olha o que a Bíblia diz. Ele orava. Vou dar só um exemplo disso. Em Lucas 6:12, nós lemos a seguinte informação sobre o nosso Salvador. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Então, você olha para a sua vida, para o modo como gasta o seu tempo, nas noites que passa jogando ou conversando, e depois diz, perdi o meu tempo. Se isso acontece com você, quem sabe você tem agora a oportunidade de pensar um pouco a sua vida para que você controle o seu tempo e não o tempo controle a sua vida, para que aquilo que você faça resulte em prazer, não em dependência. Prazer e qualidade de vida. Então você, nesse momento na sua vida, toma uma decisão. Parabéns! Parabéns! Você decidiu que vai mapear o seu tempo para ver como realmente está vivendo, como está gastando o seu tempo. Parabéns! Você agora vai reorganizar o seu tempo para ter uma vida com mais qualidade em todas as áreas da vida. Parabéns! Você agora vai ser o Senhor do seu tempo, para que de fato Deus seja o Senhor da sua vida. Então, parabéns! Parabéns, porque você vai dar um jeito de arranjar tempo para a prática do silêncio. Isto é, vai encontrar tempo para estar diante de Deus, orando e lendo a Bíblia, pensando a vida de um modo como deve ser pensado espiritualmente. Jesus fazia isso e lhe dou parabéns, porque você quer fazer assim também. Você quer ser como Jesus, e não como muitos cristãos que não oram, a não ser frases feitas da boca para fora, não leem regularmente a Bíblia. Alguns nem leram a Bíblia toda ainda, mas você não.
você decidiu tornar a Bíblia parte da sua vida. Parabéns! Além de lhe dar parabéns, eu quero dar ainda mais algumas sugestões, estas bem práticas. Comece hoje a ser o senhor do seu tempo. Não comece amanhã. Amanhã você já poderá ter se envolvido com outras coisas. Se você quer ter hábitos espirituais saudáveis, comece hoje. Segundo, leve em conta quem você é. Sabendo quem você é, use essa informação a seu favor, não contra você. Já que você conhece o seu ritmo, comece no seu ritmo. Depois reorganize o seu ritmo para alcançar propósitos que realmente valem a pena. Não faça o que não é capaz de fazer. Comece. Vá forçando aos poucos. Faça uma brecha no seu tempo para ler a Bíblia e orar. Se você não faz isso habitualmente, não queira começar com 1 hora, todo dia, orando, lendo a Bíblia. Não vai dar certo. Comece com alguns minutos, 10, 15, vá aumentando. Se você, por exemplo, é uma pessoa dispersiva, faça intervalos. Não leia apenas e ore ao final. Ore um pouco e leia a Bíblia. Ore mais um pouco e leia a Bíblia. Ao final, ore e eu vou dizer o que vai acontecer com você. Você vai querer mais, vai querer orar mais, vai querer ler mais, então, a Bíblia. Um outro conselho bem prático é o seguinte: tenha uma meta, siga um plano, e nesse plano marque aquilo que você já leu. Anote as perguntas ou as dúvidas que você já tem. Pesquise na hora ou depois para saber mais. Uma outra coisa muito boa é ler bons livros. O ideal é que você sempre esteja lendo um livro, um clássico ou um recente. Não importa se seja poesia, biografia, política. Não importa, se você gosta de biografia, leia biografia. Se gosta de poesia, leia poesia. Se gosta de ensaio, leia os bons ensaístas. Se gosta de livro de autoajuda, leia aqueles que são bons autores de autoajuda, que são aqueles que não vivem oferecendo fórmulas, mas aqueles que ajudam você a pensar, decidir e mudar. Não leia apenas livros cristãos, mas todo livro, até mesmo os cristãos, você deve submetê-los à aprovação da Bíblia e à Palavra de Deus. Sempre compare os conceitos. Entre um conceito que não é da Bíblia e o da Bíblia, fique com o da Bíblia. Veja filmes, veja livros, não fique alienado. Não ouça só músicas cristãs ou só filmes bíblicos. Leia tudo, veja tudo, ouça tudo, mas tudo confira com a Palavra de Deus. Até aqueles livros assim meio passatempo, que parece que não ensinam nada, ensinam. Mas sempre confiram as suas verdades com aquilo que você crê que sejam os ensinos da Bíblia para você. Então, se você tem a mente de Cristo, você pensa biblicamente. Ou então em prática aquilo que você crê. Nós lemos um texto em Tiago 1, 23 a 27, extraordinário, que nos orienta como é que nós devemos viver. Eu vou ler esse texto para você porque eu acho que esse texto é marcante, nós não podemos esquecer o seu conselho. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Viva como cristão, amando a Jesus, que deixou uma palavra também linda.
Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a Ele. Que esta palavra ajude você a mudar os seus hábitos para ser uma pessoa mais feliz. Oferecimento: Colégio Batista Shepherd, desde 1908, educando com amor. Estamos chegando ao final de mais um programa. Vamos repetir a pergunta do nosso desafio bíblico de hoje. A pergunta é a seguinte: quantos altares Abraão construiu? Acesse conviteavida.org.br e dê a sua resposta. Se achar mais conveniente, escrever no nosso endereço é Programa Convite à Vida, Praça Barão de Corumbá, 49, Tijuca, CEP 20.510-170, Rio de Janeiro. Agora, se você achar melhor telefonar, pega o telefone e diz que 021, que é o código da cidade do Rio de Janeiro, e o número é 3344-9700. 3344-9700. Esperamos a sua ligação no horário comercial, por favor. O brinde para os acertadores é o livro Homens Além do Churrasco e Futebol, publicado pela editora Agnes. Vamos sortear 5 exemplares desse livro. Sobre você e a sua família, desejo de todo o meu coração que estejam a paz de Deus, paz que excede todo o nosso entendimento. E de igual modo, o amor de Jesus em sua graça e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Amém. Até o próximo programa Convite à Vida. Até lá.